Jeremias, o profeta! Na pequena cidade de Anatote, nos arredores de Jerusalém, um jovem sacerdote recebeu um chamado que ele jamais desejaria. Seu nome era Jeremias. A palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias, tomado pelo senso de sua própria inadequação, protestou: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor tocou a sua boca e disse: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, hoje te dou autoridade sobre as nações. Deus lhe mostrou uma visão, uma vara de amendoeira, e explicou: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Em seguida, uma panela a ferver, inclinada do norte. Do norte se estenderá o mal sobre todos os habitantes da terra, anunciou o Senhor. Assim começou o ministério do profeta Chorão, um homem de coração terno chamado para proferir as palavras mais duras. Seu chamado era anunciar o inevitável, o julgamento de Deus sob a forma do Império Babilônico que viria do norte. Jerusalém seria destruída por causa da idolatria, injustiça e infidelidade do povo. Ele andava pelas ruas de Jerusalém com um jugo de madeira sobre os ombros, um sinal vivo da servidão que viria. Sua mensagem era impopular, fatalista, traiçoeira aos ouvidos dos patriotas. Os falsos profetas gritavam: Paz, paz, quando não havia paz. Jeremias, sozinho, clamava: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá. Assim diz o Senhor: Eis que vou trazer sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela. Sua vida tornou-se um martírio contínuo. Foi espancado e colocado no tronco por um sacerdote. Os homens de sua própria cidade, Anatote, conspiraram para matá-lo. Quando, durante um cerco, tentou sair de Jerusalém para resolver uma questão de herança, foi preso como um desertor e lançado numa cisterna cheia de lama, onde afundaria até morrer. Foi salvo por um servo estrangeiro, o etíope Ebed-Meleque. Os reis queimavam seus rolos de profecia. O rei Joaquim, ouvindo as palavras de juízo, cortou o rolo com um canivete de escrivão e o lançou ao fogo. Jeremias, então, ditou todas as palavras novamente a seu fiel escriba, Baruque, acrescentando ainda muitas outras. Ele foi proibido de se casar, de ir a casamentos ou funerais. Sua solidão era um sinal profético. A alegria e a tristeza comuns seriam arrancadas desta terra em ruínas. No cerco final de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, Jeremias continuou a prender a rendição como a única esperança de vida. Por isso, foi visto como traidor. Quando a cidade caiu, os babilônios, sabendo de suas profecias, lhe deram a escolha: ir com honras para a Babilônia, ou ficar com o remanescente pobre em Judá. Jeremias escolheu ficar com o povo sofrido, mas mesmo após a destruição, o sofrimento continuou. O remanescente, temendo os babilônios, decidiu fugir para o Egito, contra a ordem explícita de Deus dada por Jeremias. Eles o forçaram a ir com eles. No Egito, o último ato registrado de Jeremias é confrontar o povo, mais uma vez, por adorar a Rainha dos Céus. Sua voz, provavelmente, silenciou-se na terra do cativeiro, longe da pátria que amava e pela qual chorou. Porque Jeremias era, acima de tudo, um homem que amava, e seu amor por Judá e por Jerusalém é o que tornou seu ministério tão agonizante. Seu livro de lamentações, escrito nas ruínas fumegantes da cidade, é um cântico fúnebre de dor pessoal e nacional. Como está solitária a cidade outrora populosa, como ficou como viúva, a que foi grande entre as nações. Ele chorou não como um juiz distante, mas como um amante rejeitado. Em meio às profecias de juízo, brotam promessas de um futuro restaurado. As palavras mais esperançosas da Bíblia vieram deste profeta das lágrimas,
Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da espada achou graça no deserto, e a promessa de uma nova aliança, a mais profunda de todas. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias foi um homem contraditório, fraco na autoconfiança, mas imensamente forte na obediência. Quebrantado por dentro, mas inabalável na proclamação. Desejando que sua missão terminasse, mas incapaz de calar a palavra que era como fogo ossos adentro. Ele foi o profeta que teve de ver sua pátria destruída para provar que estava certo. E nessa vitória trágica, ele encontrou apenas dor. Sua vida nos ensina que ser fiel a Deus, muitas vezes, significa estar em desacordo com todo o mundo, e que as lágrimas mais profundas podem regar as sementes da esperança mais duradoura. Jeremias, o homem que nasceu para sofrer com Deus, permanece como o retrato mais humano da coragem. Não a ausência de medo, mas a obediência persistente, um passo de cada vez, através do vale das lágrimas.